De imediato, olhando nos olhos, exclamou: Jazão, conhecemos um Jazão, faz alguns anos, tinha a mesma voz que ti. Sacudiu a cabeça, pareceu afastar aquela estranha sensação. Acrescentou para si mesma: Mas não é possível. Aquele grego era mais velho que ti. Uma vez concluída a lavagem, Marta envolveu meus pés no lençol que tirou da cintura e foi pressionando o tecido suave até que ambos ficaram completamente. Tomou depois as sandálias e, para minha surpresa, passou-as ao rapazinho. Fiquei em silêncio, imaginando que a boa mulher cuidava de limpá-las. Quando pensava que a operação havia terminado, Marta me pediu que arregaçasse as mangas da minha túnica. Obedeci e ela, com extrema delicadeza, tomou-me as mãos e as colocou sobre a vasilha, espargindo sobre elas o resto da água da jarra. Mandou então que eu as esfregasse energicamente e, por último, as enxugou. Nesse instante, a senhora da casa, que continuava ajoelhada diante de mim, apanhou um cordãozinho que trazia no pescoço e tirou do seio uma bolsinha de pano, cor de azeviche. Abriu-a e despejou o conteúdo sobre a palma da mão esquerda. Eram pequenos grânulos em forma de lágrima, que cintilavam com claridade das candeias. Marta friccionou aquela substância de aspecto gomo-resinoso em cada um dos meus pés. Fez o mesmo com minhas mãos e depois devolveu o cheiroso produto à bolsinha. Não pude resistir à curiosidade e lhe perguntei o nome daquele perfume. Era mirra. Nos dias em que se seguiram à minha saída do módulo, fiquei sabendo que muitas das mulheres israelitas, em especial as da classe média alta, traziam sob a túnica, como Marta, diversas bolsinhas com mirra. Isso lhes proporcionava uma permanente e agradabilíssima fragrância. Tanto a mirra como a aloés, a erva do bálsamo, e outras resinas aromáticas eram consumidas profundamente pelo povo judeu, não só para aromatizar os templos, mas também no asseio pessoal, na lareira e até no leito. Marta e o rapaz abandonaram a sala, e eu, agradecido e aliviado, juntei-me ao grupo. Lázaro atiçava o fogo. Em minha mente fervilhavam tantas perguntas que eu não sabia por onde retomar a conversa. Desejava conhecer a doutrina e personalidade do mestre da Galileia, mas também sentia uma aguda curiosidade por aquele exemplar único. Um hebreu devolvido à vida depois de morto e enterrado. Como não podia desperdiçar aquela memorável oportunidade? Programada, aliás, no esquema do trabalho do general Kurtz, pedi ao meu amável anfitrião que me tirasse algumas dúvidas a respeito do conhecido milagre de Jesus. Na qualidade de médico, e apesar dos textos evangélicos e dos numerosos comentários que havia recolhido até aquele momento, era muito difícil para mim imaginar que aquele homem tivesse sofrido aquilo que conhecemos hoje como morte clínica e que, ainda por cima, vários dias depois de seu falecimento, outro homem ou tivesse resgatado do sepulcro. Que desejas conhecer? Perguntou Lázaro sem deixar de revolver o fogo. Ainda que correndo o risco de parecer impertinente, expus minha primeira dúvida de forma astuciosa, com o deliberado propósito de provocar a loquacidade dos presentes. Não pode ter acontecido que tu estivesse apenas dormindo? Lázaro esqueceu a lareira e, olhando-me com dureza, replicou: É melhor que eles respondam essa pergunta. Seus amigos ficaram em silêncio. Por um momento cheguei a pensar que havia forçado a situação. Finalmente, um deles, em tom compreensivo, pegou o fogo e o fio da conversa. É natural que duvides. Tu, como muitos outros, não estavas aqui quando, nos últimos dias de fevereiro,
Nosso irmão Lázaro foi atacado por uma febre intensa. Apesar dos cuidados de sua irmã e das prescrições dos sangradores vindos de Jerusalém, o mal foi se agravando. Sua debilidade chegou a tal ponto que ele não era capaz de manter uma escudela de leite entre as mãos. Nem sequer o médico do templo, Ben-Arra, pôde curá-lo. O mestre não se encontrava na Judéia naquela época. E a família, diante da gravidade do estado do doente, tomou a decisão de enviar ao mestre um mensageiro pedindo que curasse Lázaro. Todavia, poucas horas depois da partida do mensageiro, Lázaro estava morto. Vós vos recordais da data? Perguntei. Como esquecer o dia do falecimento de um amigo? A dor caiu sobre esta casa nas últimas horas da tarde do dia 5 de março, um domingo. Isso quer dizer, interrompi de modo o meu interlocutor, que o mensageiro alcançou Jesus quando Lázaro já havia morrido? Sim, o rabi encontrava-se então na cidade de Betebara, na Pérea. E ainda que o emissário tivesse cavalgado toda a noite, Jesus só recebeu a notícia no dia seguinte, segunda-feira. Há algo que não entendo. O mensageiro tinha ordem de pedir ao mestre que fosse a Betânia? Não. As irmãs de Lázaro tinham fé suficiente no rabi para saber que sua presença não era necessária. Elas sabiam que Jesus estava pregando e que bastaria uma única palavra para curar o irmão delas. Por isso, como Lázaro morreu, pouco depois da partida do mensageiro, todos compreenderam e reconheceram que era tarde demais. O que se tornou realmente incompreensível, até mesmo para Marta e Maria, prosseguiu o expositor com voz trêmula, pela triste lembrança daqueles momentos, foi a resposta de Jesus ao emissário. Quando esse regressou a Betânia, na manhã de terça-feira, disse mais de uma vez que ouvira de Jesus que aquela doença não levava à morte. Todos, crentes ou não, ficamos desconcertados. Ninguém conseguia compreender por que Jesus, o grande amigo da família, não dava sinal de vida. Ao saberem da morte de Lázaro, muitos dos seus parentes e amigos de aldeias próximas, assim como de Jerusalém, puseram-se a caminho para acompanhar as irmãs no triste transe. Cumprida a primeira parte das normas sobre o luto, nosso amigo foi sepultado, junto aos seus pais, no túmulo da família, no extremo do jardim. Um momento, interrompi de novo. Lázaro foi enterrado aqui, em sua própria casa? Sim, no panteão dos seus antepassados. Ainda que minha pergunta parecesse sem importância, para mim ela tinha um valor indubitável. Segundo todos os textos bíblicos por mim consultado antes da Operação Cavalo de Troia, o sepulcro de Lázaro havia sido localizado pelos exegetas fora do povoado, mais precisamente na encosta oriental do Monte das Oliveiras. Na manhã seguinte a meu pedido, a irmã mais velha de Lázaro me levaria a uma gruta natural que se abriria ao pé de um penhasco de uns 10 metros de altura. A pouco mais de 400 metros dos fundos da casa, no fundo de um frondoso horto que integrava a fazenda, aquela comprovação desfez minha dúvida e fortaleceu minha primeira impressão sobre a folgada situação econômica da família. O que havia herdado dos seus pais vastas áreas de vinhedo e olivais, o fato indiscutível de disporem até de um panteão familiar dentro da propriedade falava por si só das riquezas do irmão. Em que dia Lázaro foi sepultado? Na quinta-feira, 9 de março, pela manhã, decorridos os 3 dias estabelecidos pela lei. A família e os amigos depositaram os despojos de Lázaro em um dos leitos de pedra escavado na gruta e fechamos sua entrada com laje.
Meus informantes referiram-se a seguir à difícil situação que as irmãs do falecido haviam atravessado. Apesar dos numerosos amigos e parentes que haviam acorrido para consolá-las, Maria e a senhora estavam consumidas de dor, mas com uma diferença. Enquanto Maria parecia ter perdido toda a esperança, Marta continuava aferrada a uma ideia. O mestre tinha de aparecer a qualquer momento. E ainda que não soubesse muito bem o que poderia fazer o rabi àquela altura, com seu irmão morto e sepultado, a senhora vivera aqueles 4 dias com um desejo ardente de ver surgir Jesus. Seu afeto pelo mestre era tanto que naquela mesma manhã de quinta-feira, quando o túmulo foi fechado, pediu a uma vizinha de Betânia que subisse ao alto de uma coluna a leste da aldeia para vigiar o caminho que conduzia a Jericó e pelo qual deveria chegar o rabi da Galileia. Poucas horas depois, a jovem interrompeu na casa de Lázaro, avisando Marta e, em segredo, da iminente chegada de Jesus e seus discípulos. Pouco depois do meio-dia, a senhora se reuniu com Jesus no alto da colina, lançando-se a seus pés, dando vazão às lágrimas, exclamando aos gritos: Mestre, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mestre. Jesus inclinou-se, ergueu-a e disse: Tenha fé, e teu irmão ressuscitará. E Marta, que não se atrevera a criticar a aparentemente incompreensível atitude do mestre, respondeu: Sei que ressuscitará no último dia, e desde já creio que nosso Pai te dará tudo aquilo que lhes pedires. O rabi pôs as mãos sobre os ombros da mulher e, fitando-a fixamente nos olhos, disse: Eu sou a ressurreição e a vida. As lágrimas continuaram a correr pelas faces do irmão de Lázaro, e Jesus prosseguiu: Aquele que crê em mim viverá, mesmo que morra. Em verdade te digo que quem viver crendo em mim nunca morrerá realmente. Marta, tu crês nisso? A mulher assentiu com a cabeça, enxugou os olhos e acrescentou: Sim, há muito tempo creio que és o Salvador, o Filho de Deus vivo, o que tem de vir a este mundo. Os amigos de Lázaro prosseguiram o relato, contando a estranheza do mestre ao não ver Maria junto da irmã. A senhora, que já havia recuperado seu ar habitual, explicou a Jesus o profundo e doloroso transe pelo qual passava Maria, e o Nazareno pediu a Marta que fosse avisá-la. Marta entrou de novo em casa e, chamando Maria de lado, deu-lhe a notícia da chegada do mestre. Meus interlocutores devem ter notado minha estranheza ante esse gesto da irmã mais velha de Lázaro. Adiantando-se ao meu pensamento, esclareceram. Entre as numerosas pessoas que haviam acudido a esta casa, havia alguns inimigos de Jesus. Marta, procurando evitar um possível incidente, achou conveniente não falar em público da recente chegada do rabi a Betânia. E mais, sua intenção era permanecer em casa, com os amigos e parentes, enquanto Maria fosse ao encontro de Jesus. Mas a súbita e impetuosa saída da irmã mais nova alarmou os presentes, que a seguiram crendo que ela seguiria ao túmulo do irmão. Quando Marta alcançou o mestre, lançou-se também a seus pés, exclamando: Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O grupo, ao ver Jesus com as duas irmãs, permaneceu a uma distância prudente. Naquele momento, enquanto o rabi as consolava, muitos dos parentes e amigos retomaram aos seus lamentos e gemidos. O sol já havia começado a deslocar-se para o oeste quando Jesus perguntou a Maria e Marta: Onde ele está? A senhora respondeu: Vem e verás. E as irmãs conduziram à fazenda, atravessando o horto. Quando chegaram diante da grande pedra, Marta indicou-lhe a laje que fechava o panteão familiar, enquanto Maria, presa de um novo acesso,
ajoelhou-se aos pés de Galileu, soluçando e afundando o rosto na terra, fez um grande silêncio. E nós que estávamos junto do rabi, vimos que seus olhos se umedeciam e várias lágrimas corriam em sua face. Um dos amigos de Jesus, ao vê-lo chorar, exclamou: Vejam como ele lhe queria. Aquele que abriu os olhos dos cegos não poderia impedir que este homem morresse? Mas outros, dos que estavam ali aglomerados, implacáveis detratores do Mestre, aproveitaram a oportunidade para ridicularizar Jesus, dizendo: Se tinha em tão alta estima este homem, por que não o salvou? De que serve curar estranhos na Galiléia, se não é capaz de salvar aos que ama? Jesus, apesar de tudo, permaneceu em silêncio. Então, erguendo Maria, apertou-a em seus braços para aliviar sua aflição. Que horas eram? Perguntei. Faltava muito pouco para a nona. Nesse momento, o rabi dirigiu-se a algum de seus discípulos e lhe ordenou: Levantem a laje. Mas Marta, aproximando-se do mestre, perguntou-lhe: Devemos mover a pedra de lado? Interroguei os amigos de Lázaro sobre o significado da pergunta da senhora. Sinceramente, eu não conseguiria compreender o que quisera ela dizer. Marta, como todos os outros ali presentes, explicaram-me. Entendeu que Jesus desejava ver Lázaro pela última vez. Embora todos crêssemos na ressurreição dos mortos, nenhum de nós imaginava quais eram as verdadeiras intenções do rabi. Por isso, a senhora achou que seria suficiente retirar parcialmente a laje. Dessa forma, o mestre poderia aproximar-se da sepultura e contemplar o corpo do amigo. Marta, contudo, tentou persuadir Jesus, dizendo-lhe: Meu irmão morreu há 4 dias. A decomposição do corpo já se iniciou. Os 5 homens que se dispunham a deslocar a pedra olharam para Marta sem saber como agir. Mas Jesus, que se havia colocado diante deles, rebateu a explicação lógica da senhora, dizendo, num tom que não deixava dúvida: Eu não vos disse desde o começo que essa doença não era mortal? Não vim cumprir minha promessa? E depois de tê-lo visto, não vos disse que se credes vereis a glória de Deus? Por que duvidais? De quanto tempo necessitais para crer e obedecer? Marta olhou fixamente para o mestre e, em um dos seus típicos repentes, encorajou os apóstolos e os vizinhos da Betânia a remover a laje e a abrir a gruta. O silêncio foi quebrado pelo gemido da laje circular, atritando contra a rocha, e pelos entrecortados gritos de incentivo que os voluntários proferiam em seu esforço para remover o pesado fecho. Na quarta ou quinta tentativa, a boca do túmulo ficou descoberta. Nosso rabi, então, levantou os olhos para o azul daquele entardecer e exclamou de forma que todos pudéssemos ouvir: Pai, agradeço-te que tenha ouvido meu pedido. Sei que sempre me escutastes, mas falo contigo para que aqueles que estão ao meu lado creiam que me mandasse a esse mundo e saibam que intervens comigo no ato que nos dispomos a realizar. Ato contínuo, cravou o joelho esquerdo na terra e, assomando a galeria que conduz à cama funerária, gritou com toda a força: Lázaro, vem a mim! O eco ressoou no interior da cova, enquanto as 40 ou 50 pessoas que ali estavam sentiam um calafrio. Alguns dos mais próximos ao mestre também nos abeiramos da entrada da câmara e percebemos na penumbra do fosso a forma de Lázaro, fortemente enfaixado com tiras de linho branco, repousando no nicho inferior direito do panteão. Maria, assustada, abraçou-se à irmã. Nunca um silêncio foi tão dramático. Durante um breve instante de tempo, todo contivemos a respiração, embora muitos de nós houvéssemos sido testemunha de outros prodígios de Jesus.
A realidade nua e crua daqueles 4 dias de sepultamento nos fazia duvidar que iria acontecer. Aquele silêncio incomum tinha se propagado para os arredores. As primeiras e familiares andorinhas haviam desaparecido do céu, e até o forte vento, tão próprio da estação, acalmara-se inexplicavelmente. De repente, o mestre deu um passo para trás. Nos degraus que conduziam à entrada da cova, apareceu o vulto. Maria lançou um grito lancinante e caiu desmaiada. Instintivamente, todos recuamos. Um homem coberto com um lençol lutava para ganhar o exterior, mas tinha os pés e as mãos atados. Isso dificultava seus passos. Da surpresa passou-se ao terror, e a maioria dos homens e mulheres fugia para o jardim, entre gritos e quedas. Era Lázaro. A duras penas, apoiando-se em seus cotovelos e mãos, aquele vulto foi se arrastando pelos úmidos degraus de pedras até alcançar o último deles. Aliás, ele parou, ofegante, enquanto um suor frio nos percorria o rosto. Mas ninguém, nem sequer Marta, se atreveu a dar um passo ao encontro do ressuscitado. Jesus compreendeu nosso pânico e, dirigindo-se à senhora, ordenou que livrássemos Lázaro das tiras de pano e o deixássemos caminhar. Com os olhos cheios de lágrima, Marta aproximou-se corajosamente e começou a desatar primeiro os panos que oprimiam seus pulsos. A seguir, antes de liberá-lo das ataduras dos tornozelos, rasgou o lençol e deixou descoberto o rosto do irmão. Lázaro tinha os olhos muito abertos e as faces brancas como cal. Solto, Lázaro saudou o mestre e seus discípulos e quis saber de Marta o que significavam aquelas roupas funerárias e por que ele havia despertado no jardim. Enquanto Marta relatava sua morte, sepultamento e ressurreição, Jesus deu meia volta e, com a habitual serenidade, inclinou-se e ergueu o corpo de Maria. A mulher não havia recobrado ainda os sentidos. O mestre, esquecendo-se por completo de Lázaro e de nós todos, conduzia nos braços para casa. Pouco depois, os 3 irmãos prostraram-se diante do rabi, agradecendo-lhe o que havia feito. Mas Jesus, tomando Lázaro pelas mãos, levantou-o, dizendo: Meu filho, o que aconteceu a ti, acontecerá a todos aqueles que creiam no Evangelho. Ressurreição sobre a forma mais gloriosa. Tu serás o testemunho vivo da verdade que tenho proclamado. E eu sou a ressurreição e a vida. Agora vamos tomar o alimento para nossos corpos físicos. Isso é tudo que temos a dizer. Lázaro observava-me fixamente, mas creio que com menor curiosidade do que aquela que eu sentia por ele. Se me permites intervir, dirigindo-me ao ressuscitado, gostaria de te fazer uma última pergunta. O amigo de Jesus assentiu com a cabeça. Que recordações guarda desses dias em que provaste a morte? Nunca falei disso, respondeu Lázaro, mas não é muito o que posso te dizer. Aquela pergunta e a resposta que o dono da casa insinuou surpreenderam o grupo. Curiosamente, ninguém cogitara de averiguar o que Lázaro vira ou sentira durante os 4 dias em que havia permanecido morto. Houve um momento, suponho que no instante da minha morte, em que minha cabeça se encheu de um estranho ruído. Foi algo como um zumbido de um enxame de abelhas. Depois, não sei por quanto tempo, experimentei uma sensação desconhecida. Era como se estivesse atravessando um estreito e escuro passadiço. Quando voltei a abrir os olhos, tudo estava escuro. Não sabia onde estava nem o que havia acontecido. Senti frio na espádua e percebi então
que jazia sobre o leito de pedra. Notei que me achava maniteado e coberto por um lençol. Quis gritar, mas um pano enrolado na cabeça apertava fortemente minha mandíbula. Imediatamente compreendi que me achava em uma das covas subterrâneas que servem para enterrar nossos mortos. Mesmo assim, e ao contrário do que possas crer, não senti medo. Uma grande paz apoderou-se de mim, e lentamente, como pude, fui me arrastando até a coluna de luz que se distinguia no fundo da câmara. O resto já conheces. Não sei como me veio à memória, mas subitamente lembrei-me de que no relato da ressurreição havia sido mencionado um lençol. Abusando de tua hospitalidade, eu disse, gostaria de saber se ainda as guardas os lençóis funerários. Sim, poderia examiná-los? Meu inusitado interesse pela mortalha confundia os presentes, mas Lázaro concordou, pedindo a um dos amigos que fosse buscá-los. Minutos mais tarde, o judeu punha em minhas mãos um rolo de pano. Com a ajuda do próprio Lázaro e a meu pedido, estendemos o lençol de linho sobre a mesa. Providencialmente, as irmãs haviam optado por guardar o lençol e as tiras de como haviam sido retiradas do corpo de Lázaro. E ainda que a rigorosa lei judaica proibisse todo o contato com cadáveres ou com objetos que houvessem sido permanecido junto a despojos de homens ou animais, a singularidade do fato, que quebrava todos os esquemas legais, e a mentalidade liberal desses fiéis seguidores da doutrina de Jesus haviam tornado possível que as vestes funerárias não fossem destruídas e que a família as manipulasse sem escrúpulos de consciência. Ao passar uma das candeiras de azeite sobre o tecido, pude observar um rasgo no centro do lençol, justamente na parte que deveria ter coberto a cabeça. Ao examinar detidamente o tecido, comprovei a existência de manchas marrons, resultado da mistura de ungüentos que haviam sido utilizados no embalsamento. Como médico, dediquei especial interesse à detecção de possíveis sinais ou resíduos que pudessem delatar um natural processo de decomposição. Pelas informações de meus amigos, Lázaro havia falecido no entardecer de domingo, 5 de março. Apesar do isolamento da cova sepulcral, de sua baixa temperatura e da possível ação retardadora dos azeites e óleos, a advertência de Marta a Jesus sobre o odor do cadáver era sem dúvida um sintoma claro que seu irmão já deveria ter apresentado pelo menos a chamada mancha verde abdominal, primeiro sintoma de decomposição. Essa mancha costuma aparecer 24 horas depois do falecimento. E Lázaro, no momento em que o túmulo foi aberto, deveria estar morto fazia umas 90 horas. No entanto, por mais que eu explorasse o lençol, não pude encontrar resto algum de líquidos procedentes, por exemplo, da ruptura de bolhas em sua epiderme. O que percebi ao cheirar algumas áreas do tecido foi um inconfundível odor de sulfídrico, emanação muito própria da putrefação de matéria orgânica. Mesmo que se não tratasse, obviamente, de uma prova definitiva, aquilo me deu certa ideia sobre a possível causa da morte de Lázaro. Provavelmente um processo infeccioso agudo e generalizado. A título pessoal, depois da grande viagem, interessei-me por todos os textos apócrifos ou não, tradicionais, nos quais se falasse como ocorreu a vida de Lázaro nos anos posteriores. Os escassos dados que encontrei indicavam que o amigo de Jesus faleceria pela segunda vez aos 64 anos, vitimado curiosamente pela mesma doença que o conduzira ao sepulcro no ano 30,
mas logicamente essas informações não poderiam ser comprovadas. O que me chamou fortemente a atenção foi comprovar que o testemunho de Lázaro e de seus amigos se encaixava plenamente na tradição judaica sobre a morte. Em geral, os hebreus acreditavam que a gota de fel na ponta da espada do anjo da morte começava a atuar no fim da terceira idade. No quarto, portanto, a decomposição do cadáver já era um fato indiscutível. De acordo com a informação da família de Lázaro, o mestre receberá a notícia de sua grave doença quando já haviam decorrido 11 horas de sua morte, ou seja, na manhã de 6 de março, segunda-feira. Jesus conhecia a crença judaica sobre a morte e sabiamente esperou até terça-feira para se pôr a caminho. Chegando a Betânia quando Lázaro estava morto, havia cerca de 96 horas, tempo mais do que suficiente para que todos os judeus que sabiam da morte não pudessem ter dúvidas acerca do prodígio que estava a ponto de acontecer. Nas horas que se seguiram, graças a essas e outras informações, consegui entender em sua verdadeira amplitude por que a aristocracia sacerdotal judaica, encabeçada naquela época pela saga do ex-sumo sacerdote Anás, buscava a morte de Jesus de Nazaré. Decorrida poucas horas da ressurreição de Lázaro, os chefes do templo e certamente o genro de Anás foram notificados minuciosamente de tudo o que havia ocorrido no cemitério de Betânia. Enquanto os amigos do ressuscitado, que sua imensa maioria tinham sido testemunhas oculares da ressurreição, faziam-se de arautos de prodígio, apregoando aos quatro ventos o milagre do mestre da Galileia. Outros judeus, uma minoria, mas de coração deformado, apressaram-se em informar tudo à caça dos fariseus, que então desfrutava de destacada ascendência sobre os demais sacerdotes e levitas. É quase certo que se o milagre tivesse ocorrido em outro período do ano judaico, e não às vésperas da solene Páscoa, e com um protagonista de menos opulência e prestígio entre os dignatários de Jerusalém, o feito do rabi talvez fosse engrossar a sua já ampla lista de prodígios, apenas a título de inventário. Mas o Nazareno havia resgatado de entre os mortos ninguém menos do que Lázaro de Betânia, muito próximo, muito espetacular e muito importante para esquecer ou condenar ao silêncio. O fato adquiriu tal proporção que, segundo Lázaro e seus amigos me contaram, Jerusalém sofreu uma comoção. A circunstância de que entre as testemunhas de sua ressurreição houvesse alguns membros do templo e distintos judeus, amigos da família de Lázaro, contribuiu para precipitar os acontecimentos. E o Sinédrio, inquieto com a notícia, realizou uma assembléia extraordinária 1 hora depois do meio-dia do dia seguinte, sexta-feira. O tema único podia ser resumido com uma seguinte frase: que faremos com o impostor? Embora a Suprema Assembleia de Israel já houvesse discutido em outras oportunidades a possibilidade de deter e julgar Jesus de Nazaré sobre a acusação de blasfêmia e transgressão das leis religiosas, desta vez foi diferente. Um dos fariseus chegou a propor uma resolução pela qual se decretasse a imediata prisão do Galileu e sua execução, sem julgamento prévio. Isso provocou acaloradas discussões entre os 71 membros do Sinédrio, em especial entre alguns anciãos ou representantes da nobreza laica, caso de José de Arimateia, e os fariseus. Os primeiros achavam ilegal e abominável tal decisão.
Após 2 horas de debates e diante de pouco êxito dos que pretendiam que o processo contra Jesus se desenvolvesse sobre a mais rigorosa ortodoxia, 14 membros da grande Assembleia Judaica levantaram-se e ali mesmo apresentaram sua demissão. 2 semanas mais tarde, quando o Sinédrio aceitou essas demissões, o Conselho exonerou de seus cargos outros 5 destacados membros, sob a acusação de mostrar sentimentos de amizade com o Nazareno. Essas manobras aplainaram o caminho do Sinédrio, que tomou então a decisão, quase unânime, de prender e justiçar o Mestre. Lázaro e sua família não se enganavam ao crer que a sorte de Jesus estava lançada. O ódio do Sinédrio contra o Rabi era tanto que naquela mesma tarde de sexta-feira, 10 de março, os policiais do templo receberam ordem de buscar e capturar Jesus, onde ele se encontrasse. Mas a iminente chegada do sábado salvaria o Nazareno, embora Jerusalém toda soubesse da presença de Jesus em Betânia. Os levitas decidiram aguardar o domingo para executar a ordem de caça e captura. Os amigos do mestre apressaram-se a lhe comunicar o grave acordo do Sinédrio, pressionando-o a fugir, mas Jesus não deu atenção e continuou na região até a manhã de domingo, 12 de março. Depois de se despedirem de Lázaro e de suas irmãs, o Rabi e seu grupo partiram para o acampamento da cidade de Pela. Poucos dias depois da partida do mestre, o frustrado Sinédrio concentrou suas iras no ressuscitado. Lázaro e sua família foram chamados para depor em Jerusalém, e os sacerdotes tiveram de render-se à evidência do milagroso ato de Jesus. Nesse sentido, o testemunho do médico do templo, Ben-Ara, que havia assistido o vizinho de Betânia durante sua fulminante enfermidade e comprovado com os próprios olhos o ritual do embalsamento, foi decisivo. Mesmo assim, a insensibilidade de Caifás, seus partidários, fez registrar nos arquivos do Sinédrio que aquele prodígio tivera sua origem no maléfico poder do príncipe dos demônios, aliado ao Rabi da Galileia. Essa ressurreição, insisto nisso, longe de abrir a alma dos representantes religiosos do povo hebreu, envenenou ainda mais o sentimento deles por Jesus. O sumo sacerdote e os chefes do templo se encarregaram de convencer os demais membros do tribunal de que, a seguir por aquele caminho, todo o povo de Israel acabaria por adotar a doutrina do Galileu, o que poderia conduzir a nação a uma catástrofe. De certo modo, o Sinédrio tinha razão, já que muitos hebreus, entre os quais boa parte dos seus próprios discípulos, consideravam o Messias um libertador político que expulsaria os romanos de Israel. Foi precisamente em uma dessas reuniões do Sinédrio, segundo me informou Nicodemos, que Caifás aludiu pela primeira vez a um antigo adágio judeu, repetido em todas as épocas, que dizia: é preferível ver morrer um homem a ver parecer uma comunidade. Mas os problemas da Suprema Assembleia de Israel não terminavam em Jesus. O Sinédrio havia se dado conta de que era preciso eliminar Lázaro também, que conseguiriam prendendo e justiçando o mestre, se o expoente máximo de seu poder permanecia vivo. A popularidade do ressuscitado havia alcançado tal grau que Caifás e os fariseus decretaram também a eliminação de Lázaro. Os planos do Sinédrio terminaram por vazar e o amigo de Jesus foi oportunamente informado. A dramática situação havia lançado a família de Betânia em permanente angústia. Agora eu começava a compreender a natural desconfiança da família quando, poucas horas antes, eu havia solicitado uma entrevista com Lázaro.
Talvez outro dos graves erros do Sinédrio, em minha opinião, tenha sido não deter primeiro o ressuscitado. Ao comprovar que Jesus havia desaparecido, os sacerdotes se esqueceram temporariamente de Lázaro e deram ordens expressas a Yohanan ben Guadega, porteiro-chefe, assim como aos demais levitas ou policiais a serviço do templo, para que, no caso de um nazareno aparecer, ele fosse imediatamente capturado. Um dos comentários mais difundidos naqueles dias que precederam a celebração da Páscoa e que eu tinha ouvido desde minha chegada a Betânia era exatamente se o Nazareno teria coragem o suficiente para entrar em Jerusalém e celebrar, como em todos os anos, os ritos sagrados. Esse rumor popular havia perturbado tantos sacerdotes que eles acabaram deixando o problema Lázaro para um segundo plano. Assim decorreu meu primeiro encontro com o amigo dileto de Jesus, interrompido pela entrada de Marta na sala. Em sua bandeja de madeira, ela me ofereceu um alimento frugal, que agradeci novamente, de todo o coração. Depois do relato dos hebreus que me acompanhavam, minha admiração pela senhora havia crescido sensivelmente. Eu suponho que ela, com sua grande intuição feminina, deva ter notado isso. Ao entregar-me a comida, Marta baixou os olhos, cheia de pudor. Rogo, irmão Jazão, pediu Lázaro, que aceites humildemente esse alimento. Sabemos que necessita deles, e suplico que te consideres como em tua casa. Nesta noite, enquanto mais precisares, esta será seu teto. Tentei dissuadi-lo, mas foi inútil. Lázaro e seus amigos haviam descoberto que, na verdade, minhas intenções eram limpas e nobres. As emoções do dia me haviam despertado o apetite, e diante dos olares deleitados de meus novos amigos, não tardei em dar fim ao grão tostado, aos figos secos, às tamaras, ao mel e à terrinha de leite de cabra que compunham minha ceia. Já bem entrada a noite, o próprio Lázaro conduziu-me até um dos cômodos do piso superior. Nele havia sido disposto um catre dos chamados da tesoura, com uma cama de tela e cordas entrelaçadas. A armação da cama era construída à base de 2 montantes de madeira de pinho, cada um solidamente amarrado a 2 pés que se cruzavam em forma de X e que não se elevavam a mais de 40 centímetros do chão. O dormitório era retangular, de 1,80 m por 2,50 m, e seu único mobiliário era um arcaz de sólida madeira de acácia. De 1 metro de altura, sobre ele Marta havia colocado minhas sandálias, uma bacia, uma jarra de metal com água, um lenço e um pequeno ramo de alecrim de perfumadas flores azuladas. Sobre a cabeceira da cama, pendurada na parede branca e a pouca altura do piso de ladrilho vermelho, uma singela lamparina de azeite em forma de concha iluminava o quarto. Ao fechar a porta e ficar sozinho, aproximei-me da esteira fresta que fazia às vezes na janela, e meus olhos se emudeceram ao contemplar o céu, aquela legião de estrelas, idênticas àquelas que eu costumava ver no deserto do Mojave. Depois de uma longa comunicação com o módulo, caí rendido sobre o catre. Na realidade, minha agitada exploração não havia nem começado.